Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marison Fraga. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre psicanálise. A aula trata-se de libido, pulsões e sexualidade. E nós pretendemos aí soltar, né, 3 aulas para vocês. Eu creio que vai dar para gravar tudo em 3 aulas para que vocês entendam esses 3 conceitos fundamentais, inclusive entender também como é que se dá o conceito, a teoria, né, do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud no início do século passado. Então, o que acontece? A princípio, deixa eu dar uma baixada aqui no mapa mental, né? É importante você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque esse é um mapa mental de 2 das aulas, tá? A princípio nós vamos entender alguns conceitos aqui, o que Freud vem trazer, né, nessa teoria de desenvolvimento psicossexual e alguns conceitos importantes para que você também tenha entendimento da segunda aula. Essa seria a segunda aula, e na segunda aula nós vamos falar sobre as 5 fases do desenvolvimento psicossexual, ou também conhecido como 5 fases de desenvolvimento da libido, né? Então, passando para a primeira aula, por isso é interessante você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as nossas notificações, tá? Vamos dar início aqui à primeira aula. Está aqui o nosso mapa mental. Vamos falar sobre a teoria para a sexualidade, né? O que é que Freud quer dizer quando ele fala sobre sexualidade? Isso é um tema extremamente polêmico quando nós entendemos, quando nós lemos, né, esse termo sexualidade. Isso tem uma representação interna na nossa mente que é um pouco divergente da interpretação de Freud, e nós vamos entender isso melhor agora, tá? Freud é muito associado a questão da sexualidade, pois suas teorias acerca desse assunto quebraram paradigmas de sua época, principalmente porque o mesmo se posicionou a respeito do desenvolvimento sexual nas fases iniciais na vida do ser humano, ou seja, ele se posicionou a respeito do desenvolvimento sexual na fase infantil, né? Nas fases iniciais do ser humano. Isso já por si só já é uma polêmica para quem nunca teve contato com a psicanálise. A princípio, você pode pensar que Freud estaria falando aí algo relacionado talvez a pedofilia, a conjunção carnal infantil, mas não é nada disso, tá? A gente vai explicar aqui. E ele se posicionando a respeito do desenvolvimento sexual nas fases iniciais do ser humano, ele também se posicionou em como isso seria determinante, por exemplo, para as suas neuroses, perversões e psicoses. Então, uma das aulas que nós vamos ter sobre o desenvolvimento psicossexual vai falar sobre neurose, perversões e psicoses. Eu vou tentar fazer isso em 3 aulas, mas é possível que surjam aí 4 aulas, né? 4 ou 5 aulas. Vamos tentar fazer isso no menor número de aulas possível para que você consiga compreender tudo, tá? Então, quando Freud fala sobre sexualidade, ele está quebrando paradigmas. Por quê? A origem da sexualidade não estaria na adolescência como estabelecia o senso comum. Então, esse conceito de sexualidade de Freud vai além do que se reconhecia em sua época. Inclusive, essa dificuldade de compreensão dura até hoje quando se refere ao senso comum. É aquilo que eu falei no início, né? O que nós entendemos como sexualidade, o Freud ele vai propor de uma forma diferente, pelo menos no que diz respeito à fase infantil. Talvez por isso o Freud tenha sido mal interpretado por Joseph Breuer, né? Mal compreendido. Na verdade, o Breuer foi um companheiro de Freud aí. Eles chegaram a escrever um livro juntos em 1895. Eles escreveram no início do século XIX, no final do século XIX, perdão. Eles escreveram aí os estudos sobre a histeria, né? E posteriormente Freud também teria caminhado junto ali com Jung
que depois desenvolveu a psicologia analítica baseada nas teorias também de Freud. E o Alfred Adler, por exemplo, ele também discordou, né, de Freud. Então, talvez por isso eles se distanciaram de suas considerações devido às discordâncias sobre a temática. Que temática? Sobre as discordâncias da temática da sexualidade, né? Em seu livro lançado em 1905, no início do século passado, chamado Três Ensaios sobre a Sexualidade, o Freud ele vai desconstruir a compreensão popular sobre sexualidade, abrangendo seu entendimento para além do óbvio. E foi nesse livro aí que ele trouxe, nos presenteou, né, presenteou a sociedade com o conceito de desenvolvimento psicossexual. A partir desse momento, 1905, é que surge esse termo desenvolvimento psicossexual, justamente porque ele vai defender a ideia que algumas experiências sexuais infantis, e aí o sexual você vai entender posteriormente, algumas experiências sexuais infantis no âmbito sexual, né, vão determinar algumas representações psicológicas, né, psíquicas do ser humano. Então, nós vamos entender isso. Eu preciso que você tenha calma, porque quando nós falamos sobre sexualidade no período da infância, sempre é muito polêmico se a pessoa acaba não entendendo o que realmente nós queremos dizer, tá? Então, vamos falar sobre o entendimento da libido. O que é libido, né? Nessa aula de libido, pulsões e sexualidade, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é, a respeito da libido, né? Que seria uma palavra de origem latina que significa desejo, prazer ou anseio. Então, você pode entender toda vez que nós falarmos sobre a libido, né? Você pode entender que é um desejo que o ser humano tem, ok? Ou seja, seria uma força, a libido seria uma força instintiva ou impulsiva que faria o indivíduo se movimentar em busca da satisfação desse respectivo desejo, objetivando o prazer. Então, para você entender melhor, tá? Para você entender melhor sobre essa força instintiva que Freud vai chamar de libido, nós vamos te dar o exemplo do bebê. O bebê ele mama porque é um ato impulsional de autopreservação, ou seja, de autoconservação, uma vez que o bebê precisa se alimentar para sobreviver. Então, considerando que o bebê ele vai precisar se alimentar para sobreviver e ele tem fome, mesmo nos primeiros dias de vida, mesmo nas primeiras semanas de vida, nos primeiros meses, ele não entendendo bem o que está acontecendo com ele, ele sente fome, né? E o instinto dele leva o bebê a fazer o movimento de sucção quando a boca dele entra em contato com o seio materno, tá? Então, o que acontece? Ali é um ato impulsional, né, de autopreservação, ou seja, é uma força instintiva, é o instinto do bebê, ninguém ensinou isso a ele, ele vai fazer por conta própria, ele vai desenvolver o movimento de sucção, porque é um instinto que o bebê tem para se alimentar, e aí ele vai saciar, ele tem um desejo que é saciar a fome dele, tá? E ele vai ter um prazer depois que ele consegue ter a fome saciada. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é a questão da chupeta. Então, a chupeta, por sua vez, pode representar uma necessidade afetiva através do movimento de sucção, mesmo o movimento que o bebê faz com a boca ao mamar, ainda que as suas necessidades fisiológicas tenham sido atendidas. Então, o que é que quer dizer isso? O bebê ele vai lá, ele está com fome, ele entra em contato, né? Colocam o bebê em contato, a boca do bebê em contato com o seio materno, ele vai fazer o movimento de sucção e aí ele vai ter o desejo, que no caso é a fome, ele vai ter o desejo saciado. Só que nesse contato com o seio materno, ele também vai desenvolvendo algumas representações psíquicas, algumas necessidades afetivas, né? E essa necessidade afetiva pode aparecer mesmo com o bebê saciado.
fisiologicamente saciado, o bebê ainda pode ter uma necessidade afetiva. E quem vai suprir essa necessidade afetiva, ou seja, quem vai proporcionar, o objeto que vai proporcionar o prazer ao bebê, seria basicamente a chupeta. Quando o bebê entra, a boca do bebê entra em contato com a chupeta, ele vai fazer o movimento de sucção, é o mesmo movimento de mamar, mas ele está com a necessidade fisiológica completamente atendida, porém ele ainda tem uma necessidade afetiva e a chupeta acaba trazendo isso, tá? Então, só para você entender, aqui nós estamos falando sobre sexualidade infantil. Então, isso aqui, nessa primeira aula, a gente já quebra esse paradigma que quando Freud está falando sobre sexualidade, desenvolvimento psicossexual nos primeiros anos de vida do indivíduo, ele não está falando necessariamente sobre conjunção carnal, ele não está falando sobre o ato sexual que nós conhecemos de forma popular, tá? Então, você entendendo o que é libido, é interessante que você entenda o que é zona erógena. Zona erógena, nós vamos falar muito sobre isso. São determinadas zonas corporais, como órgãos, por exemplo, que serão o ponto central da satisfação, impulsionados pela libido. O que é que quer dizer isso aqui, tá? Então, no caso aqui que nós demos o exemplo do bebê, a boca dele é a zona erógena, porque a concentração, né, o ponto central da satisfação vai se dar na boca, através da boca. Então, na chupeta, a zona erógena também é a boca, tá? Então, essa aqui, só para você entender, nós estamos falando sobre a primeira fase do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, que se daria ali a partir do momento em que o bebê nasce até os 2 anos de idade, aproximadamente, tá? Então, nesse momento, seria conhecido como a fase oral, onde a zona erógena acaba sendo a boca. Isso nós vamos entender melhor na segunda aula, tá? Por isso é importante que você se inscreva no canal e ative aí o sininho, porque dentro de mais ou menos 1 dia, 2 dias aí nós estaremos postando a próxima aula e a terceira aula provavelmente sairá na semana que vem, tá? Falando sobre as 5 fases do desenvolvimento da libido, ou também conhecido como 5 fases de desenvolvimento psicossexual. Pontos importantes que você precisa saber, isso aqui, essas 5 fases nós vamos te apresentar na próxima aula, mas desde essa primeira aula é interessante que você entenda 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, as fases elas não são necessariamente lineares, ou seja, elas podem sofrer mutações temporais dependendo da vivência do indivíduo, ou seja, nós temos avanços e retrocessos aí nessas fases, elas não são necessariamente lineares. Nós temos a fase, só para te apresentar aqui, nós temos a fase oral, que nós vamos entender melhor na próxima aula. Nós temos a fase anal, nós temos a fase fálica, por exemplo. Ficaremos nessas 3 fases aí. São 5 fases, mas a título de exemplo, ficaremos nessas 3 fases. Então, o Freud vai propor, né, que de 0 a 2 anos, por exemplo, você vivencia a fase oral. Posteriormente, você começa a vivenciar a fase anal. Mas essas fases, elas não são lineares, né? Elas podem sofrer mutações, ou seja, elas podem sofrer avanços e retrocessos. E como é que isso procede, né? É preciso que a gente entenda também o que são pontos de fixações. O bebê ele vai vivenciando as fases dele e nessas fases, dependendo da forma como ele vivencia essas fases, ele vai ter um ponto de fixação ali e esse ponto de fixação, quando ele chegar na fase adulta, no momento de crise, ele vai acontecer um movimento de regressão. Então, deixa eu dar uma lida aqui para você entender melhor. Durante o desenvolvimento dessas respectivas fases, a criança pode vivenciar conflitos que irão ocasionar marcas permanentes e que, por sua vez, refletirão em comportamentos correspondentes na fase adulta, geralmente retomados em períodos de crise, os quais podem ser classificados como representações emocionais conflituosas. Então, o que é que nós estamos querendo falar aqui, tá? Durante o desenvolvimento dessas fases, como elas não são lineares,
elas podem acontecer avanços e retrocessos, ou seja, um bebê que não está mais, uma criança que não está mais na idade de vivenciar a fase oral, ela pode vivenciar essa fase posteriormente, depende da forma como o indivíduo, né, vivencia as suas fases da vida, depende da forma como ele vai se relacionar com os seres à sua volta, com os seus pais e por aí vai. Então, durante o desenvolvimento dessas respectivas fases, a criança ela pode vivenciar determinados conflitos e dependendo da forma como ela vivencia esses conflitos vão acontecer pontos de fixação. E aí quando a pessoa chega na fase adulta, em momentos de crise, em momentos de representações emocionais muito conflituosas, pode acontecer um movimento de regressão e a pessoa começar a desenvolver alguns comportamentos que sejam uma nova forma de vivenciar uma fase oral. Para citar como exemplo, né, não estou dizendo que o adulto ele vai voltar a chupar chupeta ou ele vai querer mamar no seio da mãe. Eu não estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo que, por exemplo, se dependendo da forma como a criança vivencia a fase oral, onde a zona erógena, tá aqui a zona erógena que nós já aprendemos, é a boca, né? E a libido, no caso, o que é a libido aqui? O objeto de desejo, digamos assim. O objeto de desejo é saciar a fome, em primeiro plano, e em segundo plano, saciar uma necessidade afetiva que o bebê tem, tá? Então, dependendo da forma como ele vivencia isso aqui, o que vai acontecer na fase adulta é que quando ele presenciar períodos de crise, períodos de conflito, pode acontecer um movimento de regressão justamente no ponto de fixação. Então, suponhamos que ele tem um ponto de fixação que seria na fase oral. Então, ele pode desenvolver aí um hábito de fumar, por exemplo. Porque o hábito de fumar é justamente um hábito de sucção, onde ele faz um movimento com a boca parecido com quando ele tinha uma chupeta, quando ele mamava no seio, não é? Ou quando ele tinha uma mamadeira, por exemplo. Ele pode desenvolver o hábito de beber demais, né? Bebidas alcoólicas. São hábitos que você pode acabar desenvolvendo por causa de emoções, de representações emocionais conflituosas e você acaba tendo um movimento de regressão justamente para o ponto de fixação dessas 5 fases do desenvolvimento da libido, tá? Então essa foi a aula de hoje. Talvez muita coisa não tenha ficado clara, vai ficar claro para você quando você assistir a próxima aula, que serão as 5 fases do desenvolvimento psicossexual, o desenvolvimento da libido, e depois nós teremos uma aula só para falar sobre os desdobramentos dos pontos de fixações libidinais. Essa aula daqui é interessante porque você vai entender que esse movimento de regressão que acontece ao ponto de fixação em momentos de crise na fase adulta, na fase adolescente e na fase adulta, né? Esses movimentos de regressão, eles na verdade vão levar o ser humano a vivenciar novamente pontos de fixação e isso vai desenvolver no ser humano determinados comportamentos, né? Determinadas características de personalidade, digamos assim. Então, essa foi a aula de hoje, onde nós entendemos 2 pontos importantes aqui, fazendo um breve resumo, 2 pontos importantes aqui, que as fases de desenvolvimento da libido não são lineares, né? E existem pontos de fixação. Em momentos de crise a pessoa pode desenvolver um movimento de regressão, tá? Nós entendemos o que é zona erógena, nós entendemos o sentido da palavra libido, né, e a origem, e nós entendemos aqui a quebra de paradigma de Freud, justamente por ele desenvolver essa teoria, né, do desenvolvimento psicossexual no livro dele lançado em 1905, Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade. Então espero que você tenha compreendido. Eu tenho certeza que se você assistir a próxima aula, isso vai clarear muito mais na tua mente, tá? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido essa aula até o fim. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você seja notificado quando nós postarmos os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima aula.